Já me habituei. Então, muito boa noite. Estamos a dar início a mais uma sessão da PASC. Neste caso, do ciclo O Esplendor Caótico do Mundo. É já a 31ª sessão. Este ciclo de debates, como, enfim, se indicia pelo título, procura promover uma reflexão sobre as grandes questões a nível político, de geopolítica, a nível global. Aliás, este ciclo iniciou-se em 2022, já em plena guerra da Ucrânia, e, entretanto, ao longo destas 31 sessões, temos, naturalmente, abordado, enfim, os conflitos em curso, até porque, infelizmente, estamos numa fase de múltiplos conflitos a nível global. E temos também, até porque este ciclo se insere no grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, temos também dado uma particular atenção ao espaço de língua portuguesa, ao espaço lusófono, e aliás a próxima sessão, em maio, em princípio, será uma vez mais sobre a Guiné-Bissau. Tem sido também um tópico, um tema recorrente nestes grupos, neste ciclo de debates. Como sempre, temos um convidado com quem dialogamos, com quem discutimos. Hoje temos o João Maurício Brás, que aliás faz o pleno, porque já participou numa das sessões do grupo de trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, participou também mais recentemente no grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, e agora participa neste grupo de trabalho, e em particular neste ciclo de debates, o que só denota a sua polivalência. O João Maurício Brás é aquilo a que noutros tempos chamaríamos o intelectual público. Por formação ou de formação filosófica, é alguém que de facto tem um pensamento estruturado e que corajosamente partilha e discute na ágora, na praça pública, nos nossos dias também nas redes sociais, discute as suas posições, não tem medo do confronto, do embate. E estamos hoje aqui para falar, enfim, o tema mais imediato é a questão do Irão. Para onde irá o Irão? Enfim, como todos sabemos, este conflito iniciou-se precisamente no dia 28 de fevereiro, está em curso, enfim, está numa espécie de pausa, ninguém de nós irá dizer como é que esse conflito irá acabar, mas gostaríamos de partir, João, e essa é a questão inicial, para lançar o debate. Gostaríamos de partir da tua análise, da tua proposta de análise sobre a reconfiguração geopolítica do mundo, nomeadamente e particularmente norte-americana, e depois passaríamos à justificação, se é que a encontras, para esta intervenção no Irão. Boa noite e obrigado pelo convite. Eu vou responder à tua questão, que é uma questão muito ampla. Vou responder de um modo, como é que eu ia dizer, não é propriamente direto, mas penso que é algo que nos deve fazer pensar. Mais do que estar a falar em situações concretas ou exatas sobre a posição dos Estados Unidos, a posição do Irão, a posição de Israel, eu chamo a atenção para um outro aspecto que me faz pensar. Eu outra vez escrevi um texto para o Observador sobre a questão do primeiro-ministro canadiano, sobre a questão da nova ordem mundial, e houve uma parte do texto que não enviei, porque depois tornava-se também demasiado extenso, mas penso que é uma questão que está presente em todas as análises das pessoas que pensam e que pensam especificamente sobre este tema, que é o que eu vejo muita gente a falar, geralmente ou uma posição pró-invasão americana ou pró-ataque americano e israelita, ou contra, mas eu penso que há aqui um dado que nos devia fazer refletir,
que é, eu não sou muito adepto das teses de Thomas Kuhn, aplicado à ciência, tenho as minhas reservas, mas penso que a questão dos paradigmas, eu penso que estamos a incorrer num erro, que é, estamos a analisar já um novo paradigma, aquilo que pode ser, aliás, até uma nova ordem, como tu referias, geoestratégica, estamos a avaliar e a analisar um novo tempo, uma nova ordem, e um novo modo de fazer ou dos equilíbrios políticos, ainda com conceitos anteriores ou que se referiam a uma ordem anterior. E daí existir uma grande confusão nos conceitos, quer sobre o papel de Israel, a própria posição dos Estados Unidos, não é? Aquela ideia que praticamente era a seguir à queda do Muro de Berlim, se tornava uma potência hegemónica, não é? A história tinha chegado ao fim. As coisas não são assim, não é? A China tem um papel muito importante, a Índia também tem um papel muito importante, os próprios Estados Unidos. Eu penso que para se perceber um pouco o papel dos Estados Unidos e porque é que elegem Trump, e a gente esquece um pouco disso, mas Trump foi eleito democraticamente, é um presidente de uma democracia, pode ter todos os defeitos, mas é o presidente de uma democracia, foi eleito democraticamente, e os Estados Unidos têm os pesos e contrapesos de um sistema que possivelmente poucas democracias têm. Portanto, a questão aí da legitimidade não parece estar assim muito, estar propriamente ferida, mas toda aquela política de um certo proteccionismo e agora de um voltar momentaneamente, não é, para o exterior e tomar posição, e esse jogo de posições que, no fundo, às tantas pode ser mais para atacar ou vulnerabilizar adversários, por exemplo, como a China, do que propriamente o próprio Irão. Eu penso que há uma realidade, há uma ordem completamente nova que está a emergir ou que está a surgir e que nós estamos a olhar para ela ainda com conceitos e com uma visão do mundo que se referia a uma ordem anterior. É muito difícil, por exemplo, até quando se pensa na figura, especificamente, quando se pensa na figura de Trump, quando estamos a analisar Trump, ou quando os comentadores, esses sim, mais públicos e oficiosos e oficiais, se referem à figura de Trump, muitos falam com uma grande perplexidade e de um modo muito crítico sobre Trump, mas é como se estivessem a analisar um comportamento político e uma personagem política com conceitos que faziam sentido numa ordem anterior, e que nesta, se calhar, esses conceitos já são insuficientes para apreender essa ordem. Eu Ó lembro-me, João, sim, não sim, querendo interrompê-lo, e como não, já claro. e acho que já ficou, acho que eu pelo menos, e acho que quem nos ouvir e nos está a ouvir percebeu isso, então diria, está em condições ou de nos dizer que novos conceitos são esses, ou que conceitos adicionais ou diferentes são os dessa nova ordem mundial? Como é que é essa nova ordem, Sim, e por qual é o novo exemplo, paradigma? eu penso que esse paradigma, isto como o próprio Thomas Kuhn explicou, não é? Se seguirmos os próprios Uhum, conceitos kuhnianos, não é? A passagem de um paradigma para o outro tem momentos daquilo que se chama a ciência extraordinária, não é? Os momentos de crise. Eu penso que estamos num momento de crise, não é? uhum. Ainda não é possível apreender, como é que eu digo, apreender que nova ordem será essa. Por exemplo, eu há tempos estava a ver uma reflexão sobre uma corrente, que é aquilo que se chama a ideologia californiana, que surge no Vale do Silício nos anos 60, e, no fundo Uhum, que é o que origina hoje o Musk, o Zuckerberg e todos esses, não é? Que é uhum, uma espécie de uma nova elite económica e financeira que nada tem a ver, nada, ou pelo menos é muito diferente das antigas elites financeiras e isso tudo. Mas quando se olha para isso, a minha reflexão e o meu debate era sobre esse sentido, sobre esse tema. Quando se olha para isso, focamos no Ocidente. Mas quem diria países, por exemplo, asiáticos, não é? Quando falamos da Arábia Saudita, o Dubai, tudo isso, têm uma certa visão ainda
conservadora, vamos chamar conservadora nesse sentido, em sentido religioso, em sentido político, e que, por exemplo, em termos tecnológicos, estão completamente na vanguarda de tudo o que se está a fazer no mundo, e em que a tecnologia serve para impor uma nova forma de governação. Ou seja, recuemos 50 ou 60 anos, o que eram países asiáticos, como a Arábia Saudita e todas aquelas zonas, e o que é que são hoje. O que era o papel hegemónico da China, dos Estados Unidos, e o que é hoje o papel da Europa, o espaço que nós chamamos hoje União Europeia, e o que é hoje. Portanto, eu não consigo honestamente responder de modo Estamos exato que numa novos fase conceitos. de É uma transição, crise, sim, há uma de crise indefinição. profunda, há uma crise profunda, uma crise no sentido de uma transformação profunda que vai obrigar a novos conceitos, novas realidades, e há coisas que já não voltam atrás. Mas olha, Que ainda não conseguimos identificar ou É, definir, ainda estabilizar. sim, mas Mas olha, ainda não. já agora, desculpa Renato, deixo-te já falar, mas já agora João, quando estava a comparar aí, estava a dizer, veja-se o que eram os países do Golfo Pérsico, Sim, sim. eh, e, e o que são hoje, nomeadamente no domínio da tecnologia e através da tecnologia, da intervenção, da governação e do domínio até, e da pujança que têm, e que mas estamos a falar da economia, certo? Não estamos a falar das pessoas, pois não? Porque a Europa continua a ser, eu sei que isto é eu estou Sim, sim. ainda como muitas outras pessoas, ainda um bocadinho a olhar para o mundo pelo meu, Claro, claro. como eu refleto, ainda não consigo refletir num esse admirável mundo novo, diferente, dessa nova ordem mundial, com esses novos conceitos que ainda estão a surgir e a definir-se, mas olhando, mas ainda que os meus olhos sejam viciados nesse sentido, eu estava a ouvi-lo e estava a pensar, é verdade, esses países têm de facto, comparativamente com a Europa, nós estamos a perder o barco, né, mas nós continuamos a ser, no mundo, por exemplo, um território onde os direitos humanos são importantes e ainda se tentam respeitar, e a velha ordem, e que, a rule of law, o direito internacional e as regras que nos pautavam e ainda nos pautam, e isso deixa alguma nostalgia, porque se o novo paradigma alterar, pode não pronto, eu sei que Claro, temos claro. sempre esta. E veja, Paulo, eu isso não discuto, não é? E se quisesse ser um bocadinho provocatório, diria, isso faz lembrar as pessoas mais idosas que dizem, no meu tempo é que era Claro, bom. claro, A questão evidentemente, eu é que comecei os por tempos por mudam. autocriticar-me. Sim, mas Paulo, veja, por exemplo, mesmo em termos europeus, em termos internos, falo nas últimas décadas, não estou obviamente a recuar séculos, mas mesmo aquela ordem, que era considerada a ordem, vamos chamar de um modo assim um bocado simplificado, as democracias liberais no espaço europeu ocidental, tinham contestações internas, sempre houve extremismo de esquerda no fim dos anos 70, 80, havia também uns resquícios de extremismos de direita, mas eram coisas muito marginais. Havia um grande consenso sobre a inquestionabilidade da própria, do que era a democracia liberal. Veja a transformação. Estou a falar dentro do espaço da democracia ocidental, nem estou a falar dos novos países que surgiram do bloco depois soviético, das Hungrias, Eslováquias, Uhum. essas coisas, não. Estou a falar deste espaço. Essa ordem de democracia, tudo aquilo que a Paula estava a referir, era dado como inquestionável. E isso hoje, em todos os países, mesmo que não seja um governo, mesmo que ainda exista aquilo que se chamam os cordões, vá lá, sanitários, mas está na ordem dos 20%, 30%, até na própria Alemanha, na Inglaterra, em Espanha temos o Vox, são tudo realidades distintas, não é tudo a mesma coisa, não é? O Reforma é diferente do Vox, como é do Rassemblement, tudo isso são realidades diferentes, mas tem alguns pontos unificadores. E essa expressão, é que a ideia que transparece é que não é algo já unicamente conjuntural.
parece que já tem sim, uma dimensão que supera a própria conjuntura. Ou sim, seja, sim. nesse sentido, claro que É devemos, orgânico, começa a sim, ser orgânico, talvez devemos e podemos mais. fazer também julgamentos de valor, não é? Eu posso dizer, não, Sim, isso é um retrocesso se eu olhar para o plano dos direitos humanos, dos valores, não sei o quê. Mas que, de facto, há transformações com uma certa profundidade, tanto no espaço europeu como no espaço mundial, há. Uh, que nós não nos conseguimos abstrair dos nossos julgamentos de valor, também não. Mas, por exemplo, às vezes ligando a televisão, a ideia que dá é que é muito um pouco no de valor só, não é? Do que dar é bom ou é mau e não se tenta ir um pouco mais longe para, por exemplo, a questão do Trump, temos conversado sobre isso, Trump muito possivelmente é um sintoma, não é um fator da sim, destruição sim, das sim, sim, sim. democracias, é um sintoma dessa Sim, própria sim, sim, erosão das características da democracia. concordo. Mas sabe Portanto, que nesse sentido. assistir e participar, porque é o que nós todos estamos, que é Claro. contemporâneo de nós, a uma mudança daquilo que, como disse, era estável, era durante décadas, foi no pós-guerra, é extraordinário, é extraordinário no sentido da palavra mesmo, é uma mas é complexo e a mim traz-me uma certa, não é Nostalgia, desilusão, é nostalgia. também não é nostalgia, é É. apreensão em relação ao futuro, porque é desconhecido, isto é humano. Hum. Vocês que são é humano, não Sim, é e sim, não é um claro. sentimento confortável. Sim, sim, e até é um sintoma de vitalidade. Mas, João, dando um pouco o passo atrás, esta questão é recorrente, nós temos aqui discutido neste ciclo com a Paula, com o Carlos Leone e com outras pessoas que se juntam a nós. Temos discutido muito reiteradamente esta questão desta reordenação geopolítica do mundo, não tanto o fator Trump, porque o fator Trump é sempre um fator de ruído e de distração, eu diria. Uma vez esteve connosco o Alexandre Franco de Sá e falávamos disso, que o Trump é uma espécie de ilusionista de circo, não é? Tem duas mãos, uma das mãos faz muito barulho e as pessoas distraem-se e depois a outra mão está parada, que é importante, ninguém repara nisso. E os comentadores, em geral, vão atrás da mão que se mexe, ou Exato. seja, vão atrás do circo, da pirotecnia, e depois não se apercebem que há ali, de facto, alguma coisa de orgânico. Que o Trump não verbaliza muitas vezes, mas verbaliza o J.D. Vance, o Marco Rubio e outras pessoas que sabem o que é que querem. E nota-se que há ali uma política estruturada. Aliás, eu sou daqueles que defendem que o que se passou nos Estados Unidos não foi por acaso, e para o bem ou para o mal, e depois cada um terá a sua opinião, veio para ficar. Ou seja, há ali um movimento cultural, antes de ser político, é cultural, como diria o nosso amigo Gramsci. Há ali um movimento cultural, político, social, que vai ter expressão, maioritária ou não, isso depois logo se verá, isso será conjuntural e pendular, mas que veio para ficar. E o Trump, muitas vezes, as pessoas, os comentadores, em particular na televisão, perdem-se com aquilo que o Trump diz e depois não se apercebem do que mais importa, do essencial. Sim, sim, Dito isto, enfim, eu acho que o Trump, pronto, é uma figura realmente excêntrica. Eu, quando o ouço falar, eu só consigo ter um paralelo nos imperadores romanos. Ele, de facto, é um imperador romano, não é todo um líder democrático dos tempos modernos. Mas há, de facto, e portanto, eu não quero centrar a questão no Trump, mas parece-me haver uma nova visão geopolítica, era para aí que eu queria centrar o debate, e depois falaremos mais detidamente sobre o Irão. Parece-me haver, de facto, uma perspectiva, enfim, consolidada, estruturada, coerente, por mais que nós concordemos ou não com ela, da parte dos Estados Unidos, que tem a ver com zonas de influência, zonas de hegemonia. Aliás, isso já se tinha notado no primeiro mandato de Trump. Aliás, há uma célebre conversa entre ele e o Erdogan, presidente da Turquia,
a propósito do que se passava na Síria, e o que ele dizia simplesmente era que a questão da Síria era um problema doméstico, diria, da Turquia, e a Turquia que resolvesse o assunto. Ou seja, há potências hegemónicas em regiões, ele reconhece isso. Obviamente, salvaguarda, e tu há pouco na primeira intervenção, João, falaste sobre isso. Obviamente que os Estados Unidos não estão dispostos a que a China ponha em causa a hegemonia a nível global dos Estados Unidos. Mas depois os Estados Unidos reconhecem hegemonias regionais. Aliás, no caso da Rússia é óbvio, não é? A alteração da posição dos Estados Unidos em relação à Rússia, em relação à presidência do Biden, parece-me relativamente, enfim, óbvia, não é? Os Estados Unidos reconhecem que a Rússia tem uma natural hegemonia e um natural direito de hegemonia, diria até, sobre aqueles países mais próximos. Isso, obviamente, tem consequências. É uma espécie, enfim, não sei se tu concordas com este conceito, é uma espécie de darwinismo geopolítico, ou seja, é aqui, pronto, como muita gente tem falado, é a lei do mais forte, é o reconhecimento de que há potências hegemónicas em cada um dos continentes, em cada uma das regiões, e que isso naturalmente pode e deve ser reconhecido. É assim que tu vês o novo mundo. Este novo mundo realmente é muito velho, isto é a recuperação de paradigmas anteriores, Sabes? à nossa Ó época mais ó liberal. ó João, e já agora acrescentar ao Renato para responder a seguir, e é assim, ou por isso, se vendo o novo mundo assim, não sei se vê ou não, é isso que também entendo que de alguma forma explica o timing e por onde, ao contrário de por onde é, porque o nosso hoje é por onde irá o Irão ou para onde vai o Irão, eu perguntava por onde foram os Estados Unidos ao intervir no Irão? É isso que também que justifica esta. Mas, por exemplo, respondendo Aos 2 já agora. aos dois a essa questão, que é, não é contraditório com a afirmação que, de facto, estamos perante mudanças muito significativas. Mas ainda hoje alguém me dizia, mas não sei quem, mas olha lá, o Trump não é um libertador. Claro que não é um libertador. Mas os Estados Unidos, desde 45, 50, fizeram dezenas, para não dizer centenas, de intervenções em todo o planeta, quando é que foram propriamente libertadores de povos, não é? Pois, é Agora, verdade. na questão de Trump, é que está mais centrado, mas quer dizer, houve épocas em que a CIA, não é, fazia mudanças, promovia mudanças de chefes de Estado com assassinatos e coisas assim, portanto nunca foi nas últimas décadas, quase nos últimos 100 anos, porque o tempo já estamos em 2026, nunca foi propriamente um país, como é que eu dizia, nunca foi propriamente um libertador de povos, não é? Uhum. Agora, nestas questões, quando olhamos, é isso que eu tento e que me interessa, pensando em termos das ideias. As coisas não mudam em termos de mudanças estruturais, de mudanças profundas, as coisas não mudam de um ano para o outro, nem mudam no espaço de 5, 6 anos. Quer dizer, Trump, quando aparece, nós esquecemos disso. Quer dizer, que Obama, quando é eleito, presidente, não é? É visto como uma espécie de um Messias, não é? Um novo Messias na Terra. Ora, como é que, se elegendo o novo Messias na Terra, a seguir as pessoas elegem Trump? Há aquela tendência para dizer, os americanos não são muito espertos. Pois não são. Basta a gente pensar, por exemplo, o número de prémios Nobel que eles têm e que nós temos e a gente vê que, não é? Eles podem ter pessoas, de facto, que sabem pouco das coisas, mas também têm grandes universidades, grandes institutos, há de facto uma verdadeira liberdade e pluralidade, como se calhar, com todos os defeitos que há, mas que não há nos outros países. Trump, quando aparece, são dinâmicas muito mais dinâmicas, muito mais profundas. E brincando um pouco, mas falando um pouco a sério, se calhar aquilo que chamamos estas mudanças de fundo, se calhar começaram no início do século XX, não começaram em 2016 com o primeiro mandato de Trump, não é? Há mudanças profundas, ainda a propósito dessa questão há pouco, dessas mudanças do Vale do Silício, de todas essas questões, há mudanças profundas
que se calhar começam no início do século XX, e depois com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós, se calhar, conhecemos as primeiras gerações que rejeitam completamente, que rejeitam de um modo muito sério qualquer ideia de transmissão, de continuidade, de valores, de princípios, não sei o quê. É todo um novo mundo que começa a surgir. A tecnologia também mudou profundamente, não é? O ser humano sempre inventou tecnologia, sempre fomos inventores de ferramentas, mas atualmente temos um tipo de tecnologia completamente diferente, aquilo que chamamos a globalização e o próprio globalismo, as cadeias de produção, todas essas coisas, não é? O mundo mudou profundamente. Eu penso que nesse sentido as próprias potências, como os Estados Unidos e tudo isso, também se estão a tentar adaptar a essas mudanças profundas. Se nós até possivelmente anos 60, 70, aquilo que se chamava já esta globalização tal como a conhecemos, era um pouco a política externa dos Estados Unidos. Atualmente já não é a política externa dos Estados Unidos. Eu penso que as próprias potências, como os Estados Unidos e a Europa, estão-se a adaptar a esse novo mundo, que são também novas dinâmicas comerciais, económicas, tudo isso, e possivelmente, por exemplo, no caso da China, e os chineses e a mentalidade chinesa, não é, tem um pouco essa fama de pensar a longo prazo, de pensar estrategicamente. Se calhar estão a pensar e a adaptar-se melhor a esse mundo com essas novas dinâmicas do que propriamente os Estados Unidos. A gente não vê a China invadir países militarmente, fazer guerras militares, portanto, é um outro modo e, por exemplo, a China, como em Portugal, não é? Muitos setores estratégicos estão na mão de chineses. Na Europa, muitos até grandes portos, tudo isso, como o Pireu, na Grécia, e tudo isso, estão na mão da China. Portanto, nesse sentido, se calhar a China está-se a adaptar muito melhor a essas dinâmicas de um novo mundo, que não é o mundo de 2020, vem de trás, não é? Está-se a adaptar muito, muito melhor. Agora, nisto tudo não há certeza, como é que eu ia dizer? Não há certezas absolutas. Por exemplo, quando perguntamos, mas que mundo é este a seguir? Que mundo é este a seguir quando Trump já não pode voltar a candidatar-se? Que mundo será esse? Putin, embora tenham decretado que Putin ia morrer, que a Rússia já não tinha munições, que aquilo estava tudo a acabar, e continua, Putin há de falecer, que já é uma pessoa com bastante idade. Que Rússia será essa a seguir ao falecimento de Putin? Aquilo é o trabalho de um só homem? Como é que tudo vai mudar? Portanto, há aqui muitas incógnitas, por isso é que eu penso que o grande desafio, que é mais interessante, é nós percebermos de facto essas dinâmicas de fundo e essas dinâmicas mais fortes do que propriamente muito bem, só João. determinadas Então qualidades ou normas. vamos começar por aí. Eu até recuperando, eu até num recente colóquio do Carlos Leone, depois também convido o Carlos Leone a participar aqui neste nosso debate, um colóquio que organizámos, enfim, fora da Páscoa, mas também teve o envolvimento da Páscoa. Sobre o António Sardinha, ensaiei, enfim, sem pretender ser original. Eu tenho aquela perspectiva do José Marinho, em filosofia, quem é original ou é parvo, não está a perceber o que é que se passa, não é? Mas uma teoria relativamente fisicalista da política, ou seja, há movimentos centrífugos e movimentos centrípetos, a propósito do integralismo lusitano e enfim, da figura do António Sardinha em particular. Ou seja, quando as sociedades, quando as comunidades entram num registro de desagregação, muitas vezes, mas não sempre, mas muitas vezes há um fenómeno reativo que é quase inconsciente. Há uma inconsciência coletiva, mas que tem esse efeito. De uma reafirmação identitária, axial, e o que se passou nos Estados Unidos, a meu ver, tem a ver com isso. Aliás, eu lembro, no princípio deste século, enfim, já há mais de 20 anos, de ler textos que garantiam que o Partido Republicano estava condenado a ser um partido minoritário. Porquê? Porque os Estados Unidos era
cada vez mais, e seria cada vez mais, o partido das minorias, que juntas seriam maioritárias, não é? E, portanto, aquela maioria anterior, secular, chamada maioria WASP, White, Anglo-Saxonic e protestante, estaria destinada a ser cada vez mais minoritária e, portanto, o que iriam emergir eram essas comunidades que, inclusive, punham em causa a língua oficial dos Estados Unidos, punham em causa qualquer registro identitário cultural e a meu ver, a vitória de Trump tem a ver com isso, com uma reafirmação identitária, até com aspectos relativamente brutais, contra esse fenómeno de desagregação. Portanto, isso acontece. Por outro lado, enfim, esta é a minha perspectiva. Por outro lado, eu penso que, apesar de tudo, tem-se feito muitos paralelos, e gostava de ouvir também sobre isso, muitos paralelos relativamente até porque estamos a passar um século, dos anos 20 na Europa, em particular, a emergência dos fascismos. Eu penso que, apesar de tudo, não há esse risco. Obviamente, nessa altura, vivia-se e era perceptível, e era relativamente até consensual, uma falência dos regimes democráticos, dos regimes liberais. De facto, houve uma cisão na Europa entre regimes autoritários de esquerda e de direita, portanto, regimes leninistas por um lado e fascistas, assumidamente fascistas por outro, mas isso partia da premissa de que o sistema democrático estava em falência irreversível e, portanto, entrou-se nessa guerra civil. Aliás, pode-se ver a Primeira e, sobretudo, a Segunda Guerra Mundial como uma espécie de guerra civil europeia. Eu penso que, apesar de tudo, nós não estamos a retomar de todo esse paradigma. Obviamente, Desculpa, Renato, nós quem? Nós nós, define quem? nós europeus, nós europeus. Nós europeus, ok, Nós pronto. europeus, eu acho que não há essa tentação. Certo. Não, eu sinceramente não vejo esse fantasma do regresso do fascismo. Até porque os fascismos, enfim, eu tenho estudado isso, os teóricos fascistas eram assumidamente antidemocráticos, ou seja, punham em causa a legitimidade, inclusivamente, do voto popular. E eu não vejo hoje, mesmo aqueles que são acusados de ser fascistas, a pôr isso em causa. Pelo contrário, até. São pessoas que assumem que o voto popular é a grande fonte da sua legitimidade política. Portanto, Porque são populistas, muitos dos partidos. Mas o meu ponto é esse, é que os fascistas eram antipopulistas, o meu ponto era esse. Ou não, eu acho que isso não é assim tão simples. Não resumia isso dessa maneira, mas isso sou eu. Os teóricos fascistas eram antipopulistas no sentido certo, que tinham eu percebo a ideia. repugnância certo. Porque a ideia é que o meu ponto é que, mas isso não é para discutir aqui, mas o meu ponto é que podes ser populista e ser fascista. Não, mas isso é o meu ponto. Mas não é sobre isso que estamos a falar hoje. Mas a legitimidade política dos líderes fascistas não, enfim, numa acessão mais pura do que é o fascismo, até era repugnante derivar do assentimento popular. Esse é que é o ponto. Mas a questão, João, enfim, retomando aqui o centro do nosso debate, enfim, portanto, estamos a falar do que se passa nos Estados Unidos. Aliás, tem-se falado também de algumas fricções internas nos Estados Unidos, tu começaste a falar nisso, portanto, havia uma tendência isolacionista, quase de alinhamento do que se passava no mundo, e agora estamos a entrar também neste tema do Irão. Aparentemente isto entra um pouco em contracorrente, não é? Tu vês aqui a questão do Irão como uma cedência em particular ao Israel, ou isto faz parte de uma coerência, de uma visão global do mundo, que para ti faz sentido nesta lógica norte-americana, se é que tu vês nesta geopolítica norte-americana uma lógica fundamentada e estruturada?
Antes de te responder isso, só 2 ou 3 notas, que isto também é o interessante, mas ao mesmo tempo também é o caos, não é, do mundo das ideias. Uma coisa, eu penso que essas questões dos fascismos e dos extremismos de direita e de esquerda são uma espécie de espantalhos, de espantalhos no sentido que são completamente residuais e não fazem sentido. Aliás, há um homem de esquerda, o Pasolini, que dizia o verdadeiro fascismo é o consumismo. E há autores que falam nisso, que hoje vivemos num autêntico geocídio, que é o modo consumista do ser humano viver na Terra, está a destruir completamente o planeta, nesse sentido, e que o fascismo, como ideologia política, não conseguiu entrar na mente e no coração dos homens, mas que o consumismo, de facto, o consumismo, tal como o exagero do consumo, esse sim tem moldado completamente as nossas mentes e os nossos corações, e esse sim é o verdadeiro fascismo, no sentido de totalitário de tudo isso. Depois, aquilo que também estavas a dizer, eu penso que há aqui uma questão, eu tenho escrito sobre isso para jornais e ao mesmo tempo vou dizer mal dos jornais, que é a nossa visão do mundo está um bocado jornalística. E nesse sentido fica um pouco superficial, mas vivemos um período de um grande caos. Por exemplo, ainda há tempo escrevi um texto sobre isso, que é, entramos, e isso depois torna difícil nós olharmos para as coisas e tentar ver um pouco melhor o que é que está a acontecer. Por exemplo, em termos políticos, nós estamos a falar de política e podíamos ter começado aqui a nossa conversa, uns dizendo, sim senhor, os iranianos não têm razão, sim, têm toda a razão, os americanos estão tramados, não, eles fizeram muito bem, mas nós entramos, e eu penso que isso acontece, que torna muito difícil o diálogo e a análise das coisas, que é de uma espécie de uma fase também pós-política. O que é que isso quer dizer? Que havia aquela definição do Carl Smith, não é? Os amigos e os inimigos. Nós entramos, e o conflito fazia parte, não é? Entramos numa nova fase. Não há tanto amigos ou inimigos, há pessoas que estão certas, que são normais, ou pessoas que estão loucas, e que são quase psiquiatrizadas. Por exemplo, Trump é um louco. Os tipos que nós chamamos de direita ou de extrema-direita também são loucos ou padecem de anomalias psíquicas ou de questões psíquicas, e deixamos de conseguir falar das coisas em termos de ideias e debates. E aquilo que tu estavas a dizer ainda sobre isto, respondendo um pouco, fazendo assim uma amálgama sobre as três coisas. Há um autor, que é um homem de esquerda, que eu gosto muito, o Rancière, não é? Que ele dizia que também que esta questão, nós dentro das próprias democracias, se calhar a própria democracia torna-se o próprio inimigo da própria democracia, no sentido que isto tem a ver com o populismo, no sentido que as pessoas deixaram de ter a palavra. E isto que imputamos a um certo regresso de uma direita diabólica, de não sei o quê, é também, num certo sentido, é a voz das pessoas nas democracias. Nos Estados Unidos, aquela que a Clinton chamava os miseráveis, aqui o eleitorado do Chega, que era gente que votava no PCP, e as pessoas mais simples ou as pessoas menos escolarizadas, Rancière dizia, isso é o regresso do político, que é aqueles que não fazem parte, não têm o cartão de militante, não fazem parte da casta política, mas querem tomar a palavra, querem ter uma palavra a dizer sobre as suas vidas. Claro que depois podem ser manipulados, podem ser orientados, podem ser organizados, essas coisas todas. Mas olha, respondendo à tua questão direta sobre o Irão, e aqui já entro numa opinião que é meramente pessoal e não muito informada, os Estados Unidos têm um problema com o Irão desde do Khomeini, não é? Desde a questão do Carter, da invasão da embaixada americana, do não sei o quê. Portanto, aquilo há uma série de contas a haver já há muitas décadas. E no caso de Israel, o Irão tem na sua Constituição, ao que parece, a extinção do do Estado Estado de Israel, israelita, não é? sionista, Aquilo é sionista, o chamado sionismo. por Mas eles, sim, aqui depois torna-se também difícil distinguir às vezes o que é o sionismo e o antissemitismo. Tudo sim. isso se mistura. Mas claro, para Israel é uma questão existencial. Já agora, E no João, centro... desculpa Diz, lá, diz. só um parênteses, um bocado provocatório. Até fazendo o paralelo com a Venezuela, tem sido feito, não é? A Venezuela foi o que foi, ou foi o que tem sido.
e o Irão está, enfim, está a ser aquilo que também que está a ser. Mas no outro dia surgiu enfim, uma ideia, eventualmente irei desenvolvê-la em algum texto, vai escrever. Isto é muito provocatório, até nos dias de hoje, no século XXI. Mas o meu ponto é este: as convicções religiosas, e eu digo isto até contra mim próprio, as convicções religiosas são mais fortes que as convicções ideológicas. Ou seja, um país fortemente ideológico, como era o regime da Venezuela, enfim, pura e simplesmente, tanto quanto está a acontecer, capitulou. Adaptou-se, digamos. Podes-me dizer, e eu aceito isso, ok, capitulou, isso não teria acontecido com o Chávez, porque o Chávez tinha um carisma, e aqui o carisma, porventura, é mais religioso do que ideológico, tinha um carisma que o Maduro manifestamente não tinha, não é? E, portanto, o regime estava caduco. Aliás, Cuba manifestamente vai ser o próximo caso. Se fosse no tempo do Fidel Castro, o regime cubano ia resistir. Com este líder cubano, enfim, eventualmente iremos falar sobre Cuba numa próxima sessão deste ciclo. O regime cubano também parece que está condenado a capitular. Mas este é o ponto. No Irão, e pensemos o que cada um possa pensar sobre, enfim, aliás, um dos nossos temas fica já no dia 19 de maio, às 7 da tarde, vamos ter connosco o Afonso Moura para falar sobre os regimes teocráticos no século XXI. Isto pode parecer um bocado anacrónico, falarmos em regimes teocráticos no século XXI, mas de facto as convicções religiosas, em última instância, são mais fortes que as convicções ideológicas e promovem uma maior resiliência das comunidades. E daí que eu não estou a ver, sinceramente, por mais contestação interna tenha havido e que continue a existir no Irão, não estou a ver o regime iraniano capitular. Isso tem mais de religioso do que de ideológico, eu diria. Concordas com isto? Sim, concordo, mas repara, o marxismo também é uma religião, não é? Essa é a velha questão. O chavismo, como acabaste de dizer, também tinha muito, não diria de religião, mas de seita, pelo menos, religiosa. Não é? No fundo, a política também é isso, também é uma religião civil. Eu sinceramente não consigo responder a isso com detalhe, nem qual é a duração do regime iraniano, mas é assim, aquilo são países com muita gente, são países muito grandes, são pessoas muito inteligentes que estão no poder há muitos anos, que se prepararam e estão preparadas para isto, com controlo de décadas sobre a população. Aí, pronto, aí já entramos no plano do achismo, mas eu acho que Trump tem sido muito inteligente ao não entrar, ou não fazer o que fizeram no Afeganistão, no Iraque e noutras coisas assim. Quer dizer, porque, tal como aconteceu na Venezuela, de preferir negociar, porque a questão é, causa-se o dano, tenta-se obter um maior número de proveitos económicos e de maior influência e ascendência sobre aquele país, tornando subordinado de um lado e não do outro. Depois a questão, e eu penso, isso para mim é o lado mais interessante, que é, são verdadeiras oportunidades, pode ser idealista, mas são verdadeiras oportunidades para as pessoas tomarem o destino nas suas mãos, tanto no caso da Venezuela, como de Cuba, como do Irão. Irá acontecer, não irá? Se acontecesse, conseguiam mesmo as pessoas darem-lhes a hipótese de elas serem donas do seu destino, mas é uma oportunidade que isso aconteça. O que me parece é que, se calhar, e talvez seja o mais surpreendente, é que, se calhar, a oposição interna ou a capacidade de internamente os próprios iranianos, os próprios cubanos, os próprios venezuelanos serem a alternativa aos regimes
totalitários e ditatoriais que lá estão, isso é que não está a acontecer, não é? E seria se calhar expectável que houvesse revoltas, no fundo internas, para a mudança interna do próprio regime, do próprio sistema, não é? Eu penso que isso é que causa um bocadinho mais de perplexidade. Estavam a existir aqueles tumultos todos no Irão antes, como está agora a haver em Cuba, como houve na Venezuela. Isso eram provocados de fora, eram verdadeiramente reais e descontentamento da população vivendo em regimes tão sufocantes, mesmo assim tinham a coragem de ir para a rua, sabendo que podiam pagar com a vida o preço dessa contestação, ou foi uma espécie de agitadores provocados. Agora, há aqui uma coisa que é óbvia, quer dizer, eu acho que também não é difícil arranjar argumentos para contestar que se invada um país, que se invada, que se mate, que se destrua. Conseguimos, de facto, arranjar Até argumentos argumentos de direito internacional, das Claro, leis claro, sim, com certeza, mas que também é assim, que aquilo também são sistemas completamente hediondos e monstruosos são, mas que isso legitima, por serem monstruosos, irmos lá e partir aquilo tudo, não, e o que é que vem a seguir e o que é que fica, uh, e depois também é assim, se seguirmos aquilo, isso era uma outra questão, isso dava uma outra conversa. Aquilo que chamamos, por exemplo, o direito internacional, quando falamos de uma nova ordem, do novo modelo, do novo mundo, aquilo que chamamos o direito internacional ainda faz algum sentido? É uma coisa anacrónica? Alguma vez fez algum sentido? A ONU, como uma instituição muito importante a nível mundial, com um grande peso. O que é hoje a ONU? Como é que funciona? O que é? Isto são tudo questões que sim, sim. estão em cima da mesa, que estão em aberto e que podemos discutir, podemos e devemos pensar, especialmente quem tem poder, não é? Ó João, e já agora que está a refletir, ainda que seja a sua visão, e estava a responder ao Renato, do porquê, ou qual é a explicação, e porquê agora? O porquê já percebemos que está a explicar, já explicou que os Estados Unidos já têm contas a ver há muito tempo e porquê? Mas porquê? Porque aparentemente nesta altura em que os Estados Unidos intervieram, intervieram debaixo de uma conversação, em que estavam precisamente pela via do diálogo, a tentar resolver aquilo que as divergências, e nomeadamente as questões todas do enriquecimento do urânio, e empobrecimento, já nem sei, e Mas da, sabe que isso é porque outra. é Sim, só se nos pode partilhar a sim, sim, sua. é assim. Isso é outra das grandes perplexidades. Dois aspectos. Hum, Havendo eleições internas nos Estados Unidos em novembro, e as coisas podendo se prolongar, porque é que eles fazem, sim, não é? Porque é que eles fazem aqueles ataques com aquela dimensão agora? Mas hum, depois também podemos olhar para o outro lado, que é um país como os Estados Unidos, com os cérebros, porque têm, não é? Aquilo não é propriamente uma uhum, coisa em cima do joelho, tenho a certeza claro, absoluta, mesmo que a gente diga claro. que eles não sabem o que estão a fazer, são loucos, não percebem Sim, mas nada, são isso malucos. Eles têm pessoas que a vida delas é pensar cenários, é analisar múltiplos cenários e não sei o quê. exato. Portanto, tudo aquilo, com todas as consequências, as positivas e as negativas, independentemente depois do que o Trump vem dizer um dia e diz no outro e diz a seguir, Uhum, independentemente daquela loucura toda, que tem muito de ironia e de humor, mas não faz também às vezes muito sentido estar a fazer humor com coisas horríveis, uhum. mas se aquilo estava tudo pensado, não é? Porque é que não nos dão a razão o verdadeiro motivo, não é? O nuclear, mas o ataque tinha sido feito, eu penso que é assim, há algo que todos nós pensamos e que não podemos ignorar. Eu tenho muitas simpatias pessoalmente, tenho simpatias por Israel, mas eu penso que Israel tem aqui um grande peso Influenciou, portanto, acho. no trazer os Estados Unidos para aquilo, e agora que os Estados Unidos lá estão, extremar aquilo, ou destruírem ao máximo aquele sistema e tudo o que está ali à volta. Quer dizer, há aqui um sentido oportunístico, não? Isso não me parece haver grandes dúvidas, independentemente, se calhar os Estados Unidos podiam muito bem querer fazer só uma segunda vaga de ataques, obter vantagens negociais, qualquer coisa. E eles aproveitaram extremar aquilo a limites, mas há uma coisa muito interessante, que é, em 2026, em outubro, há eleições em Israel. O Netanyahu pode perder as eleições.
Eu não acredito que se ele perder as eleições, que não vá sair. Portanto, Israel, apesar de todos os defeitos e todas as críticas que possamos fazer, e há pessoas que dizem não é uma democracia, por isto, por aquilo, mas as democracias não são sistemas perfeitos. Netanyahu pode sair em outubro. Agora, no Irão, se continuar o mesmo sistema, é que não saem de certeza. Mas isso Portanto, são só para são outras perceber, questões, não é? a parte da explicação no seu entendimento e na sua análise, parte da explicação para o timing desta intervenção, não tanto para a intervenção em si, porque essa já explicou, mas o timing estranho, aparentemente, tem a ver com alguma pressão de Israel que Sim, um pouco do. E agora percebemos que o poder militar que de facto o Irão tinha e tem, e que Uhum, estava a aumentar. uhum. Portanto, aquilo é um pouco, ou é agora ou nunca. Agora, e neste plano já estou a especular, quer dizer, não, é tudo o que possa dizer, é pura Sim. especulação. Sendo que o Israel é um país soberano, independente, tanto dos Estados Unidos como de Israel, e portanto estou a falar numa perspectiva de direito internacional, obviamente, não numa perspectiva noutra, tem o mesmo direito que Israel ou os Estados Unidos de ter armas e de ter meios de segurança da- daquilo que entender que são os perigos e também, tal como os outros. Estou a falar numa Sim, perspectiva de mas direito isso aí internacional, torna a questão mais interessante e mais polémica, que é o certo? Israel não tem na sua Constituição a aniquilação de outro país, Não, não, eh, está bem, sim, não é? claro, mas a questão da Constituição é uma, temos aqui várias camadas de análise e não é sobre isso. Eu só estava aqui a acrescentar, já agora, uma outra Sim, nota claro. para reflexão. Sim, claro. Pronto, o que eu digo é Israel, Estados Unidos, a França, a Rússia, a Coreia do Norte, as potências nucleares entenderam dotar-se de armas, de vários tipos de armamento, inclusive a nuclear, por exemplo. São países soberanos que o fizeram e são autónomos. Outros também têm, em princípio, o mesmo direito. Claro que depois há o problema de. E porquê? E fazem-no para defesa, não para ataque, ou para dissuasão. Muitas vezes temos as armas nucleares, os países têm, para dissuadir o outro, o que é o seu potencial inimigo, ou que são os potenciais inimigos de atacar aquele país ou aquela região. E isso é uma perspectiva interna de um país relativamente ao seu posicionamento no território com os seus vizinhos e com os seus e com aqueles que são inimigos. E por isso é que eu estava a dizer isto, mas Sim, claro sim, que sabe que eu disse, e pronto, resumindo um pouco a minha posição, é assim, se eu não estou a quiser. tomar nenhuma Sim, posição sim, sim, aqui. mas mesmo quando que é, a minha posição, Israel e os Estados Unidos são criticáveis em muitos aspectos, em muitas práticas, em muitos momentos, em muitas situações, são altamente criticáveis e devem ser criticados. E até internamente, depois têm forma de resolver esses problemas. Já países como o Irão não são apenas criticáveis, são absolutamente condenáveis. Há uma diferença, Certo? embora não Certo. estamos no paraíso, nem num lado nem no outro, não é? Não, 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 não. Mas Não pronto, estamos, esta é isto também é discutível, como é a óbvio, não é? visão do mundo dos bons e dos maus, que também é uma visão que se faz, ou Sim, mas isto é tenta, uma, não estou a dizer é que uma todos análise são. Sim, muito claro, claro. simplista às vezes, até de pessoas que falam na televisão e tudo entre os bons e os maus, é demasiado simplista para o mundo de hoje e de sempre, não é de Sim, agora. sabe que Não é. isto remete-nos para questões que é assim, que legitimidade também, imagino que no Irão, de facto, a população, ou a maior parte, ou o maior número, decide, opta e prefere viver num regime teocrático. Quem somos nós? Eu não sou relativista, mas quem sou eu para ir lá dizer, Exatamente, não, se vocês escolhem esse regime, não podem escolher esse regime. A questão é, claro, será que aquilo é uma claro. escolha? É que possivelmente não é. Agora, se for, vou eu ainda há muito, já foi há muito tempo, era uma reportagem que por acaso me impressionou um pouco, que era no Irão,
precisamente a seguir ao início da Revolução Islâmica, algum tempo depois, em que lá entrevistaram secretamente uma série de mulheres e elas diziam, mas nós não somos obrigadas a estar assim, nós vestimos assim porque queremos vestir-nos assim. A ser verdade, quem somos nós para dizer, não, vocês têm que estar de mini-saia, têm que estar a fumar um Sim, cigarro, aí os nossos mas isso é argumentos outra questão, caem. não é? Claro, Isso aí é outra claro. questão. Portanto, nisso sim, as coisas muitas vezes, as coisas estão para o preto e o branco existem, né? Sim, mas há muita escala de cinzentos. Mas há muitos cinzentos Há e muita isso escala de não cinzento no devemos meio. cair. E muitas vezes nessas questões, até nos próprios as opiniões jornalísticas, tudo São isso, muito simplistas. inevitavelmente, até pelo tempo, pelo timing, não é? É, Fica-se de um lado ou do outro e depois a gente se cerra é, as trincheiras e é óbvio é. que nisto basta recuar um passo atrás. Claro que, obviamente, que os Estados Unidos, independentemente da pessoa até, entre aspas, simpatizar mais com um lado ou outro, é óbvio que tem muitas coisas condenáveis e Israel também, quer dizer, aquilo acaba por Enfim. entrar num processo de Não, loucura em certas mas situações, não é? esse é o ponto, João. Enfim, hoje, nos dias de hoje, não saberia dizer, mas, enfim, mas na época da Revolução Islâmica, da chamada Revolução Islâmica, não tenho a menor dúvida que a maioria da população iraniana estava a favor do novo regime, isso parece-me óbvio, e nos dias de hoje, enfim, não sei quantificar, Não mas sabemos, não provavelmente. sabemos, mas se não é a maioria, é uma força ainda muito forte. Dizes tu que ainda a favor do regime. Sim, do regime, Achas, parece, pensas tu? penso Eu eu, não sei, não tenho penso, elementos porque penso. eu Ah, só posso dizer que conheço algumas pessoas que estiveram no Irão agora, recente, quer dizer, não foi já, não foi agora, mas já visitaram o Irão, aliás, porque o Irão é um país fabuloso em termos de história e, de, e importantíssimo. E, portanto, de arqueologia, etc. E gostaram imenso, e o que dizem é um bocadinho o que o João está a dizer, que não sentem, não se sente, mas pode ser tudo, lá está, também pode ser sim, camuflado, como ou diria, pode não passar para os como turistas. seria em termos marxistas, é um regime com uma base social do apoio forte. Pronto, É, e que as pessoas são muito cultas, como o João, aliás, já disse logo no início, sim, sim. há aí que é uma sociedade interessante. Agora, Sim, eu sim. como não, Aliás, eu tenho um grande amigo, o Pedro Sinde, talvez agora não o, sei, não sei. O Pedro Sinde, que, enfim, que já foi alguém que já esteve no Irão várias vezes, até, enfim, isto é apenas um parênteses, que diz que até há algumas afinidades muito fortes entre Portugal e o Irão, até pelo culto Pois. da poesia, filosofia, enfim, isto levar-nos-ia por outros caminhos, não vale a pena. Portanto, lá Uh, está. Exatamente, Onde há pessoas, sim, há muito bem. poesia Estamos a e entrar há riqueza. na última fase do nosso debate. Em todo o caso, eu gostaria de só salientar, mas isto nem sequer é uma réplica, é apenas para. Há pouco o João falaste, e vão ver de uma forma muito acertada, por exemplo, do erro, vão ver aí colossal e inquestionavelmente que os Estados Unidos cometeram no Iraque e no Afeganistão, ou seja, de fazerem tábua rasa da administração que existia e depois gerou-se o caos. Portanto, mesmo quando se procura promover uma mudança de regime, tem que se partir do que existe. Quando se faz tábua rasa, o caos é inevitável. E nesse aspecto, enfim, a Venezuela porventura será uma caricatura, será um exemplo oposto, em termos demasiado extremado, mas enfim, mas em relação ao Irão, obviamente estamos num processo e obviamente eu não vou pedir a ninguém que diga como é que as coisas vão acabar, porque ninguém pode dizer. Mas gostaria de ouvir o Cídio Lopes de Almeida, que é o nosso amigo brasileiro residente aqui neste nosso ciclo de debates. Cídio, como é que se está a ver a questão do Irão aí a partir do Brasil? Nos média, nos jornais, na televisão? Bem, a gasolina começou a aumentar, Exatamente. o, Isso é o um ponto diesel importante. também. Em É Portugal um também. ponto, Em Portugal também. é uma forma de ver. As pessoas não têm. O brasileiro, nesse sentido, é muito próximo, acho que é o norte-americano, né? Sempre lembrando que todos somos americanos, aqui nessa Uhum, parte. uhum. Os do norte e os do sul, nesse ponto, acaba talvez tendo uma percepção geral talvez muito parecida.
é um desconhecimento do tema, né? E uma pessoa como eu, que tenho algumas opiniões sobre o tema, em função de ser professor e pesquisador, acabo não sendo uma visão geral do Brasil. Uhum. A visão geral do Brasil é que a mídia é aquela que a grande mídia propõe. E, nesse sentido, a mídia majoritária brasileira tem um olhar idêntico ao europeu norte-americano. Então, se eu fosse dizer qual é a percepção do Brasil, é essa mesmo. Mas desculpa lá, mas Sírio, mas agora eu não estou, isto não é uma réplica, mas olha que na Europa, enfim, eu agora estou a falar em particular sobre Portugal. eh, eu tenho notado isso, e digo isto sem qualquer, enfim, isto é apenas descritivo, não estou a fazer nenhum juízo de valor. Mas em Portugal eu noto muito que, até para uma aversão que é quase instintiva e visceral ao Trump, sobretudo o Trump polariza emoções. Eu vejo muitos média, portanto, televisões e jornais a replicarem a narrativa iraniana. Isso para mim é relativamente óbvio. Ou seja, e nota-se que há um deslaçamento entre a Europa e os Estados Unidos na Europa. Não é, mas não é a maioria. Sim, Eu não é, diria que não é a não é, mas maioria. a nível mediático isso vai-se notando. Isso Sim, não é mas não relevante. é. Mas estava a dizer que no Brasil ainda se nota esse alinhamento a nível mediático. Eu leio regularmente o Le Monde, basicamente, o El País, e acabo não vendo os outros jornais. Uhum. Eu olho não porque eu aprecio em si, mas por entender o que esses meios estão pensando, né? Então, efetivamente, quando eu comentei sobre a Europa, eu pensei nessas duas referências Uhum, jornalísticas que mais uhum. habitualmente eu observo, né? Ah, então, foi a partir disso. Eu sei que o Le Monde não é um jornal de esquerda, ainda que eu sei que alguns acusam ele de esquerda, mas para mim isso é uma brincadeira. Mas, O enfim. Le Monde é de esquerda, a nível europeu, é de esquerda. Então, eu preciso reler Marx de novo, então, que deu alguma coisa errada aqui. Mas, então, a grande mídia brasileira replica. E replica o árabe, cometendo aí o equívoco de confundir turco e persa e qualquer outra coisa que tenha por ali como árabe, como sendo uma coisa bárbara, né? O Uhum. cara da barba grande, terrorista, é isso. Isso eu estou dando um report do brasileiro em geral. Por exemplo, tem brincadeiras de mau gosto que essas pegadinhas públicas, eu não sei qual é o termo que vocês utilizam, são brincadeiras de mau gosto que alguém filma e depois publicam isso. E uma das brincadeiras de mau gosto é um cara que se veste de árabe e se faz de Uber. E assim, o brasileiro em geral entra em pânico quando ele desconfia que o motorista é um árabe, é essa figura pitoresca, né? Então Uhum. aqui não há diferenciação. E aí a pessoa entra em desespero, e aí se filma isso, morre de rir, etc. Então, só para a gente ter uma noção assim, de um senso geral. Uhum. Eu já tive na Turquia e confesso que descobri que habitava dentro de mim aquilo que o Eduard Said descreve no seu livro Orientalismo, mas outros autores, desse preconceito que nós temos de uma narrativa que foi construída a partir da Europa, ele fala, sobretudo, da França do século XIX, acerca do Oriente Médio. E fiquei muito surpreso, porque. E aí a gente vai descobrindo os preconceitos que habitam a gente sobre a cultura do outro, que a Turquia é um país interessante, pelo menos para ser turista por 15 dias. Não tinha aquelas coisas do camelo, é, coisas Não, assim isso é mais pitorescas, né? noutras zonas. Isso é Sim, mais sim, sim, noutras mas zonas. no pacote do brasileiro, turco, árabe, berber, Uhum. marroquino, persa, é todo mundo a mesma coisa, todo mundo árabe. Certo. Então, assim, essa seria um retorno geral. Agora, eu, enquanto pesquisador e professor, entre filosofia e ciência das religiões, aí eu tenho outras percepções acerca de vários temas. Por exemplo, em que sentido Israel é uma democracia? Olha, Obviamente que eu já não vou falamos um bocadinho. desenvolver isso, né? Já Mas desenvolvemos um bocadinho. Não, eu cheguei embora não depois por seja causa esse o tema. O tema do, não do, é do esse. fundo, sim, sim. Porque quando a gente fala do Irão,
ou do Irã, nós recaímos na ideia de teocracia e de uma coisa absurda. E eu, pessoalmente, discordo disso, né? E aí, quando o Renato propôs que vai se discutir teocracias no século XXI, eu adoraria poder acompanhar uma discussão sobre o Estado do Vaticano, que é uma teocracia que tem relações muito peculiares, por exemplo, com Andorra, que é um Estado europeu, no qual a diarquia que governa este Estado é composta por um bispo, o bispo de Barcelona, junto, que é uma coisa bem interessante, né, com um presidente eleito democraticamente em outro país. Então, assim, esse tipo de imbricações deste Estado teocrático, que tem uma longa história, que foi interrompido historicamente por volta de 1800 e alguma coisa, 864, 848, é por aí que os Estados papais deixaram de existir, e depois ele renasceu na versão Cidade do Vaticano. Então, assim, eu acho que seria muito interessante esse tipo de reflexão. E eu, além de um amigo brasileiro em São Paulo, que é xiita, eu não conheço nada além dos xiitas. E a história de que eles fazem bons doces, né? Porque esse amigo, inclusive, importava doce e vendia, porque eles produzem um tipo de doce, mas não produzem outros que no Brasil se produzem. Então, ele vendia doce daqui para lá e comprava doce de lá para cá para ser comercializado em São Paulo. Então, eu não conheço mais sobre. Mas o que eu percebo é que nós temos uma forma de leitura muito, muito frágil acerca desse desconhecido. Dentro da nossa leitura é possível, eu poderia, né, obviamente no trabalho, apontar essas fragilidades da nossa leitura desse outro, que é um outro estranho, que é visto, percebido como um outro estranho, né? Sendo que, para mim, o grande vilão do mundo chama-se Estados Unidos da América. E a Muito gente bem. pode fazer uma lista de como ele foi nos últimos 30 anos, 40 anos, como é que ele fez Cídio, isso. o Renato pediu-te para falar, mas antes de tu falares, e tu não estavas ainda, já também falámos sobre isso e chegámos nós aqui à conclusão que há vários vilões no mundo. Não há um vilão no mundo. Há vários vilões no mundo. Lá está. É engraçado ouvir agora o Cídio, porque o Cídio tem uma visão que é parte daquilo que nós fomos aqui falando, é um dos lados, ou parte do que nós já aqui admitimos que existe e que se pode, o mundo é de facto interessante, até nesta perspectiva. Muito bem, estamos a terminar, mas Antes, em todo o caso, Sírio, eu estou disposto, nem sequer discuto isso, que o regime israelita é um regime teocrático, ou pelo menos com uma base religiosa forte, aliás, assumidamente. Existe uma Secretaria de Estado que cuida dos banhos religiosos. Sim, E só mas se pode pronto, casar com a anuência de um líder certo, religioso. certo, mas depois, enfim, comparando em termos democráticos, há diferenças, mas não tenho a menor dúvida que a base identitária de Israel é religiosa, isso nem parece ser discutível. Em todo o caso, isso é uma discussão que nós vamos retomar no dia 19 de maio, conforme já foi aqui antecipado. Renato, deixa só acrescentar uma coisa. Nos próprios Estados Unidos, os próprios presidentes, até Obama, que é aquele Messias, eles juram com a mão em cima da Bíblia, não é? Sim, Está lá, sim. em Deus nós acreditamos. Está nas notas dos Estados Sim, Unidos. só deixar duas coisas. Uma é dizer ao Cídio que as pegadinhas em português de Portugal diz apanhados, são os apanhados. No Brasil é as pegadinhas, aqui é os apanhados. E é assim, há uma coisa que nós temos que dizer. Os Estados podem ter esse caráter religioso, podemos debater todas essas questões, mas há uma diferença, ainda assim, quando as pessoas não são presas maioritariamente por aquilo que pensam, por aquilo em que acreditam, pelas suas opções sexuais, mal ou bem podem fazer algumas escolhas, há uma diferença que vai do dia para a noite, não é? E isso tem a ver com valores, e esses valores são muito importantes. Não é o paraíso, ninguém vive no paraíso, mas há infernos menos maus do que outros, se querem colocar as coisas assim nesse plano. Era só deixar essa nota. Muito bem, João. Estamos mesmo a terminar o nosso debate. Não sei se há mais alguma intervenção, mas parece uma boa conclusão.
Não há paraísos, Ok. mas há infernos menos maus do que outros. Nos Não, nos dias de hoje já não é mau. Não é Já mau não é mau. concluir isso. Já não é mau. e mesmo que houvesse paraísos, nós não lhes sabíamos, isto é que é grave, nós não lhes sabíamos dar o valor devido e transformávamos num inferno esses paraísos. É, sem Somos dúvida. pouco, como estava aqui o João a dizer, eu gostei muito dessa ideia de que a ditadura é de facto um bocadinho o consumismo. Não é de facto, é mesmo o consumismo. Eu fiquei a refletir nisso que disse. É nessa que vivemos, pelo menos aqui no Ocidente, não é? É nessa que vivemos, Exatamente. completamente. E isso Que nos gostei, domina dos pés à cabeça, não há volta a completamente. dar. Ainda estou com o eco dessas suas palavras nesta sessão, porque é de facto isso mesmo. Essa é que é a ditadura que nos é imposta e na qual vivemos e queremos viver. Depois somos, de Exatamente. certa maneira, alimentados por ela e é terrível. E condiciona todas as nossas escolhas. E aquilo que eu disse, não damos pelo paraíso, com certeza, mesmo que estejamos a vê-lo. É terrível. Muito bem. Mas é o que é. Vamos então concluir. Valha-nos a poesia, a filosofia e os debates. Muito Estes bem. debates. Muito bem. Vamos então concluir este nosso debate. Em abril vamos fazer um interregno. Estamos a preparar a nossa Assembleia Geral, que será no dia 9 de maio, fica desde já anunciado. E estamos a fazer uma campanha ativa de angariação de novos membros para a PASC. E, portanto, se algum dos presentes que depois nos venham a ouvir e a ver esteja ligado a alguma associação que ainda não faça parte da PASC, e sublinho ainda, esta é a altura para ingressar na PASC. Os ingressos serão ratificados nessa Assembleia Geral, dia 9 de maio, e depois também em maio iremos retomar este nosso ciclo de sessões que decorrem todas as semanas. A próxima está já agendada para dia 5 de maio, Vultos da Cultura Lusófona, que aliás é o único ciclo em que o João Maurício ainda não participou, portanto, para fazer o pleno, temos que convidar em breve para participar neste ciclo, de cariz mais cultural, e essa sessão depois será publicitada muito em breve. E dito isto, muito gratos pela vossa atenção, pela vossa participação, em particular ao João Maurício. Vamos então encerrar esta gravação. Boa noite, obrigada.